Boa tarde, primeiro ano A e B. Hoje estou aqui para fazer uma revisão sobre o assunto abordado na aula do dia 14 de 4 de 2020 pelo EducaPE, onde o tema abordado foi semelhança de triângulo. Pronto. A definição de semelhança de triângulo é a seguinte: dois triângulos são semelhantes se seus ângulos correspondentes são congruentes, iguais, e os lados homólogos correspondentes são proporcionais. Antes da gente resolver exercício sobre semelhança de triângulo, vamos aqui definir o que são figuras semelhantes, certo? Vocês observam aí que eu desenhei dois triângulos. Observe que eles têm tamanhos diferentes, porém têm a mesma forma. Então, semelhança de triângulo é isso. São figuras com a mesma forma, só que com tamanhos diferentes. Na construção de um prédio, por exemplo, antes da construção de um prédio, eles fazem a maquete, para depois fazer o prédio. Então, vocês observam que aquela maquete é a miniatura do prédio. Ela tem a mesma forma do prédio, só que não tem o mesmo tamanho. Então, elas são figuras semelhantes. Já figuras iguais, teria que ter o mesmo tamanho, certo? Teria que ter o mesmo tamanho. Então, a diferença de igual e semelhança é isso, certo? Igual tem que ter o mesmo tamanho. Semelhança tem que ter a mesma forma e tamanhos diferentes. Observe aí duas figuras, ó. Elas são semelhantes, têm a mesma forma. Então, primeiramente, vocês observam que aqui nós temos os vértices do triângulo, o vértice A, B e C. Aqui eu coloquei a linha, B' e C' para diferenciar os vértices dos dois triângulos, certo? Vamos colocar, em vez de a gente colocar os lados, geralmente a gente coloca o lado, chama de lado BC, ou lado AC, ou lado AB. Para ficar mais simples, vamos fazer o seguinte: o lado oposto ao vértice A, nós vamos chamar de lado A. A gente coloca um A minúsculo, certo? O lado oposto ao vértice C vai ser o lado C, C minúsculo. E o lado oposto ao lado B, nós vamos colocar um B minúsculo. Mas você pode tentar. Posso representar o lado só por AB, segmento AB, segmento BC, segmento AC? Pode sim, mas eu vou colocar as letras para facilitar, certo? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Como aqui é o vértice A', vou botar aqui A minúsculo linha. Oposto ao vértice C, vou botar C minúsculo linha. C'. E oposto ao vértice B, vamos botar B minúsculo linha. Certo? Então, aí como tem duas figuras semelhantes, ele diz que para ser semelhante, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, têm que ser iguais. Para observar aqui, ó. Esse ângulo aqui eu estou representando com dois tracinhos. O congruente dele é esse aqui, ó, com dois tracinhos. Pode ser também que nas figuras, em algum exercício, vai dar o grau. Por exemplo, aqui fosse 30 graus, que também seria 30 graus, vai dar o valor em grau, certo? Mas eu estou representando aqui com essas linhas para dizer que esse ângulo é igual, é congruente a esse. Esse aqui, ó, com uma linha, aqui é o congruente dele. E esse aqui com 3 linhas, que é o congruente dele, certo? Então, ele já tem a primeira condição para ele ser semelhante. Tem os 3 ângulos congruentes. E os lados correspondentes têm que ser proporcionais, tem que formar uma proporção. Ou seja, C vai ter que estar para C'. Vamos com iniciar de A, é melhor com A. A vai estar para a linha, vou colocar aqui, ó. A vai estar para a linha. Assim como B vai estar para B'. Assim como C vai estar para C'. O que é que isso quer dizer? Se eu dividir o lado A do triângulo menor pelo lado A', correspondente dele no triângulo maior, B por B' e C por B', vai dar um mesmo número. Ou seja, estão numa mesma razão. Se eu dividir esse por esse, vai dar um número K, B por B' vai dar K, C
por ser linha também vai dar o número K. E esse K, ele é chamado de razão de semelhança. Ou constante de proporcionalidade. Certo? Então, dividindo esses valores, vai dar o número K, é chamado de razão de semelhança, ou constante, opa, o nome está constante, é constante. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Constante de probabilidade. No exemplo anterior, vocês observaram que eu coloquei os triângulos na mesma posição. Então, ficou fácil de eu identificar os lados correspondentes, para então, com isso, eu encontrar a razão de semelhança. Já nesse exemplo aqui, observe que eu coloquei os triângulos em posições diferentes. Então, como é que eu vou saber quais são os lados correspondentes? Simples. Vocês vão se basear pelos ângulos. Observe aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui de 3 linhas. Uma linha, o ângulo de uma linha. 2 linhas, ângulo de 2 linhas. Observe também que eu coloquei letras diferentes. A, B, C. No outro exemplo eu coloquei a linha, B, linha, C, linha, que eu botei D, E, F, certo? Mas fica a mesma coisa. A razão de semelhança vai ser encontrada da mesma maneira. Então vamos lá. Como eu estava falando, para a gente identificar quais são os lados homólogos, os lados correspondentes. Vocês vão observar aqui, ó, o ângulo que está oposto, melhor, o lado que está oposto ao ângulo de uma linha é o lado A, certo? Então vou dizer que A vai estar para o que vai estar oposto no outro triângulo ao ângulo de uma linha. No caso aqui, o ângulo de uma linha está aqui, o oposto dele é o lado D. Então, A vai estar para D. A vai estar para D. Assim como B. Observe que B está oposto ao ângulo formado por 3 linhas. Então, o correspondente dele é o lado oposto ao ângulo formado por 3 linhas no triângulo maior. Então, nesse caso, B vai estar para E. Assim como B vai estar para E. Assim como C, C não é oposto ao ângulo de 2 linhas. Então, assim como C está para o lado oposto ao ângulo de 2 linhas, que no caso no triângulo maior é o F. Pronto. Se você dividir A por D, B por E, C por D, vai dar um mesmo número K. Vai dar o mesmo número K. Depois a gente vai ver qual é esse número quando eu der os lados, o valor dos lados, certo? Por enquanto, a gente trabalhando só com letras. Então, aí está uma forma de você encontrar os lados homólogos, certo? Se baseando pelos ângulos. E outro detalhe, vocês observam que eu fiz a razão nessa ordem. Ó. A razão A no numerador, o D no denominador no triângulo maior. Observe que eu usei o numerador, os lados do triângulo menor e o denominador, os lados do triângulo maior. Mas eu poderia fazer daqui para cá também, certo? Ou seja, se eu pegar aqui, poderia fazer D para A, assim como E está para B, assim como F está para C. Poderia fazer, mas lembrando, se eu pegar o número daqui para ser o numerador da fração, todos os outros numeradores dessa fração tem que ser desse triângulo menor, certo? Se eu pegar aqui para ser o numerador da fração, todos os lados do triângulo maior teria que ser o numerador de todas as frações também, ok? Teorema fundamental. Se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo intercepta os outros dois lados em pontos distintos, dois triângulos semelhantes são formados. Como assim? Vamos ver. Vocês observam aqui, ó, fiz uma tração paralela. Nós temos aqui os três lados do triângulo AB, AC e BC. E uma reta está paralela a um dos lados. Como é que fala? Se uma reta paralela a um lado de um triângulo intercepta os outros dois lados em dois pontos distintos, dois triângulos semelhantes são formados. Então vamos ver aqui, ó. Eu tracei essa reta R
ela está paralela a um dos lados. Está paralela ao lado BC, como vou botar aqui, ó. R paralela, esses dois tracinhos aqui inclinados quer dizer paralela. R é paralela a BC. Ou seja, tem a mesma direção. Está interceptando os outros dois lados do triângulo, que é o lado AB e o lado AC, em dois pontos distintos, aqui e aqui. Assim poderia, mas poderia tocar em um único ponto? Poderia, se ele passasse aqui em cima, ó. Uma reta só passando aqui em cima. Tocaria em um único ponto. Tem que tocar em dois pontos distintos, certo? Então, esse lado aqui, essa reta é paralela a esse lado. Corta os outros dois lados em dois pontos distintos. Ela forma dois triângulos, essa reta vai formar dois triângulos semelhantes. Como assim, ó? O triângulo maior ABC, tá aqui, ó, certo? E o triângulo, quando eu coloquei aqui a reta paralela, eu coloquei aqui um ponto E e um ponto F, que é o ponto de intersecção com os outros dois lados. Então, formou esse triângulozinho menor aqui, ó, AEF. Ou seja, o triângulo todo ABC é semelhante ao triângulo AEF. O que eu posso dizer? Ó? Que o lado... Vamos geralmente faço do menor para o maior. Poderia fazer do maior... Vou fazer dos outros dois exemplos que eu coloquei do menor para o maior. Agora eu vou fazer do maior para o menor, para vocês observar que é a mesma coisa. Ou seja, o lado AB está para o correspondente dele, que é AE. Assim como o lado AC, está para o correspondente dele, que é AF, aqui, ó. AC está para F. Assim como o lado BC vai estar para o lado EF. BC vai estar para EF. Ou seja, se você dividir esse lado por esse, por esse por esse, vai dar o mesmo número, K, chamado de razão de semelhança, ou constante de proporcionalidade. Então, esse é o teorema fundamental da semelhança de casos de semelhança de triângulo. Nós vamos ter três casos de semelhança de triângulo. O primeiro caso é o caso AA, ou seja, ângulo. O que é que isso quer dizer? Se dois triângulos tiver pelo menos dois ângulos congruentes, como aqui, ó, nós temos aqui 30, 50, 50. Então, de certeza, eles são semelhantes. Basta ter dois ângulos congruentes, esses triângulos já são semelhantes. O que é que dá respaldo para a gente garantir isso? Nós temos essa observação aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Observa aqui os ângulos internos, alfa, beta e gama. Se eu somar esses três ângulos, tem que dar 180. Existem formas matemáticas de provar esse teorema. Então, vamos voltar para cá. Nós temos aqui, se eu tenho 30 e 50, 30 com 50 vai dar 80. Então, pela lógica, esse ângulo aqui, para dar 180, esse terceiro ângulo aqui será de 100 graus. Certo? Então, se ele tem os três ângulos congruentes, de certeza eles são semelhantes. Ok? Segundo caso, LAO, lado, ângulo, lado. LAL, o LAO, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos tiverem um ângulo correspondente, está aqui, ó, o ângulo correspondente, certo? Eu representei de uma mesma forma. E os lados que formam esses ângulos forem proporcionais, os lados correspondentes que formam esse ângulo forem proporcionais, observa aqui, ó. Esse ângulo aqui está formado pelo lado AB, esse ângulo aqui está formado pelo lado A', B'. E esses lados aqui, se eles forem proporcionais, ou seja, se A estiver para a linha, assim como B está para B', que vai dar o número K, logo esses triângulos vão ser semelhantes, certo? Observe de novo, tem que ter um ângulo congruente e os lados que formam esse ângulo tem que ser proporcional, certo? Os lados que estão formando o ângulo congruente. Esse é o segundo e último caso, LLL, ou seja, lado, lado, lado. Se dois triângulos tiverem lado correspondente proporcionais, logo esses triângulos serão semelhantes. Que nós temos aqui, ó, triângulo do lado ABC, aqui a linha B', C'. Nós temos que A está para a linha, B está para B' e C está para C'. Aqui, ó. Aqui está as razões formando a proporção.
e dividindo esse número por esse por esse, vai dar um mesmo número k. Lembrando que esse k é chamado de razão de semelhança ou constante de proporcionalidade. Então, quando isso acontecer, se seus lados são proporcionais, de certeza esses dois triângulos são semelhantes. Esse é o terceiro. Vamos agora resolver alguns exemplos. Primeiro exemplo: dados os triângulos semelhantes abaixo, determine a razão de semelhança entre eles. Então, ele já afirmou que os triângulos são semelhantes, a gente não tem que provar. A gente vai só determinar a razão de semelhança, aquele valorzinho de k. Como é que a gente faz para encontrar? Basta a gente pegar o lado correspondente. Ó. A gente pode dizer que 6 está para 24. Pronto, o valor de k aqui já sei isso aqui. Ó. Já vai ser esse valor. Constante de proporcionalidade ou razão de semelhança. 6 vai estar para 24. Posso simplificar aqui por 6. Ó. 6 por 6 dá 1. 24 por 6 dá 4. Então a razão de semelhança aqui é 1/4. A mesma coisa ia acontecer se eu fizesse 2 está para 8. Ficaria 2 sobre 8, simplificando por 2, também ia dar 1/4. A mesma coisa ia acontecer se eu fizesse 4 para 16. Ficaria 4 sobre 16, simplificando por 4, ia dar também 1/4. Então a razão de semelhança desse triângulo menor para o maior é 1/4. Mas eu poderia encontrar também a razão de semelhança fazendo do maior para o menor. Vai dar um número diferente de 1/4, mas também pode ser considerado como razão de semelhança. Porque aqui eu não disse a ordem que queria, certo? Então eu vou encontrar essas duas razões de semelhança. Vamos fazer agora do triângulo maior para o menor? Ou seja, a gente pode só fazer 24 está para 6. Aqui, ó. No caso, o valor de k seria 24 para 6. Que ia dar 4, certo? Aqui a razão de semelhança 1/4, se eu fizer do triângulo menor para o maior, vai dar 4 se eu fizer do maior para o menor. Só lembrando que quando eu fizer as razões de semelhança, se eu fizesse todas as razões aqui, usando 8, 16 também, se eu pegar, por exemplo, o valor daqui, desse lado, o correspondente dele daqui, o 6 no numerador e o 24 no denominador, eu teria que pegar o 2 daqui para ser o numerador e o 8 para ser o denominador. Aí teria que pegar o 4 para ser numerador e o 16 para ser denominador. Já se eu pegar desse triângulo para esse, o 24 é o numerador, o 6 denominador. O 8 seria o numerador, o 2 o denominador. O 16 o numerador e o 4 o denominador. Por aí vai. Então essa é a resposta. 1/4 ou 4. Determine os valores de x e y nos triângulos abaixo. Eu coloquei aqui a letra A, depois eu vou colocar uma letra B, certo? Observe aqui, nós temos triângulos semelhantes. Vamos identificar o valor de x e o valor de y. Para isso, nós vamos ter que encontrar a constante de proporcionalidade, ou seja, a razão de semelhança. Primeiramente, vamos encontrar o valor de x. X está no triângulo maior, né? Vamos encontrar quem é o correspondente dele no triângulo menor. Eu vou fazer a proporção daqui do menor para o maior, certo? Então, vamos ver qual é o lado que está para x. Observe, a gente vai se basear pelo ângulo. Ó. X está na frente do ângulo formado por 3 tracinhos. Ele é oposto ao ângulo de 3 traços. Então, o oposto ao ângulo de 3 traços aqui, ó, é o 8. Então, nós vamos dizer que 8 vai estar para x. Vamos botar aqui 8 está para x. 8 vai estar para x. Assim como o 9 está na frente do ângulo de 2 traços. Aqui o 6, ó, que está na frente do ângulo de 2 traços. Então, 6 vai estar para 9. Lembrando que eu peguei o 8, o numerador eu peguei do triângulo menor. Então, eu vou pegar o numerador do triângulo menor aqui também. Então, 6 vai estar para 9. Oposto ao ângulo de 2 traços. Oposto ao ângulo de 2 traços. 6 está para 9. Assim como 6 vai estar para 9. Esse 6 sobre 9 aqui é a nossa razão de semelhança, que a gente pode até simplificar, se quiser. Ó. Observe que posso fazer a multiplicação 8 vezes 9, x vezes 6, posso. Mas se eu simplificar aqui, ó, a razão de semelhança, por 2 não, por 3. Se eu simplificar aqui a razão de semelhança, aí eu vou trabalhar com números menores, mas dá a mesma coisa. Então, eu vou dizer que 8 vai estar para x, assim como 6 dividido por 3 vai dar 2, 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, aqui fazendo a proporção, ó, produto do meu é o produto dos extremos, x vezes 2 vai dar 2x,
que é igual 8 vezes 3, 24. Logo, x é igual 24 sobre 2. Então, o valor de x é 12. Pronto. Vamos encontrar agora o valor de y. Observe que esse número aqui, ó, 2/3 ou 6 sobre 9, que é a mesma coisa, já é a nossa constante de proporcionalidade, já é a nossa razão de semelhança. Então, vou pegar só o y agora e igualar também essa razão de semelhança e encontrar o valor de y. Então, nesse caso aqui, ó, y, ele não está oposto ao ângulo de um traço. Nesse triângulo aqui, ó, que está oposto ao ângulo de um traço é o 6. Então, posso dizer que y está para 6, assim como 2 está para 3. Poderia ser para 9. Como aqui já encontrei a razão de semelhança, eu vou pegar só esse valor, que já está definido. Então, y vai estar para 6, assim como 6 para 9, que é a mesma coisa de 2, está para 3. Fazendo a proporção aqui, ó, y vezes 3 vai dar 3y. 2 vezes 6 dá 12. Logo, y é igual a 12 dividido por 3. Y igual a 4. Pronto, encontrei o valor de x e de y. Vou abrir a imagem para vocês copiarem. Certo? Congela e copia. Vamos resolver agora a letra B. Agora fazer a letra B, a segunda questão. Nós temos um triângulo aí, onde os lados desses triângulos, dois lados desse triângulo, estão sobre uma mesma reta. Observe. Aí observe que eles formaram também ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice tem o mesmo valor. Esse ângulo aqui vai ter o mesmo valor desse. Primeiramente, vamos encontrar a razão de semelhança. Aqui observe o 2, ó. Ele está oposto ao ângulo que tem dois traços. 2 está aqui na frente do ângulo de dois traços. Está para o lado no triângulo maior que está oposto por esse ângulo de dois lados, que no caso aqui é o 6, ó. Dois traços, 2 está oposto. Dois traços, o 6 está oposto. Então, nossa razão de semelhança está aqui, ó. 2 vai estar para 6, certo? Assim como eu quero o valor de x, como x está no primeiro, vai ser o numerador. Assim como x, observe que x está oposto ao ângulo de 3 traços, então x vai estar para, observe, x vai estar para oposto ao ângulo de 3 traços. Quem está oposto ao ângulo de 3 traços aqui, ó, 4,5. Então, x está para 4,5. Está para 4,5. Fazendo a proporção aqui, a propriedade das proporções, 6 vezes x dá 6x. Propriedade fundamental das proporções. 2 vezes 4,5 dá 9. Então, x é igual a 9 sobre 6. Se eu dividir 9 por 6, eu vou chegar a 1,5. Aí, colocar centímetro, porque nessa questão aqui foi dada a unidade de medida, ó. Foi dada em centímetro, então coloca a resposta em centímetro. Vamos encontrar agora o valor de x. Vamos usar a mesma razão de semelhança, 2 para 6, poderia ser até 1/3, que eu poderia ter simplificado por 2, né? Mas vamos usar a mesma razão de semelhança, 2 vai estar para 6, assim como eu quero o valor de y. Agora tem que ter o cuidado aqui, ó. Esse 2 aqui é do triângulo menor. Então, o número correspondente, o lado correspondente de y, para ser o numerador, nós vamos pegar do triângulo menor. Então, nesse caso, o correspondente, ó, de y é o 1,6, está oposto ao ângulo de uma linha. Que o ângulo de uma linha é y. Então, vou dizer que 1,6 vai estar para y, certo? 1,6 vai estar para y. Se eu colocasse y para 1,6, eu ia dar errado a conta, certo? Observe. Esse 2 é do triângulo menor. Então, se o 2 é do triângulo menor, está no numerador, eu tenho que pegar o correspondente dele no triângulo maior para ser também o numerador, ok? Então, vamos lá. 2 vezes y dá 2y. 6 vezes 1,6 vai dar 9,6. 6 vezes 1,6 vai dar 9,6. Logo, y é igual a 9,6 dividido por 2. Estamos ficando para ser dividindo. Então, y vai ser igual a 4,8 centímetros. Certo? Então, essa é a resposta. Eu vou fazer agora
com esse mesmo exemplo, só com o valor de x. O valor de x lembra que deu 1,5, né? Deu 1,5. 1,5 quer dizer, não 1,5 não. Eu vou fazer agora pegando a razão de semelhança do maior para o menor. Nesse caso, ó, 6 vai estar para 2. 6 vai estar para 2. Assim como, no caso que se eu quero o valor de x, eu vou pegar o lado correspondente dele. X está oposto ao ângulo de 3 linhas. O ângulo de 3 linhas aqui é 4,5. Então, 4,5 vai estar para x. Ó, eu vou simplificar aqui para ficar mais fácil. Ó, se não simplificar aqui dá para dividir. Ó. 6 por 2 dá 3. 6 por 2 dá 3. 4,5 está para x. Fazendo a proporção, 3x igual 1 vezes 4,5 dá 4,5. Logo, x é igual a 4,5 sobre 3. X igual a 1,5 centímetros. Observe que deu a mesma coisa, certo? Eu posso fazer dessa forma. Vou abrir aqui, vocês possam copiar. Terceiro segundo, vamos determinar o valor de x e y. Observe aqui, ó, nós temos o triângulo ABC e o triângulozinho menor ADE. Era para ter colocado aqui que o lado DE é paralelo a BC. Tem que colocar DE é paralelo a BC, certo? Então, vamos determinar o valor de x e y. A gente vai decompor esse triângulo aqui em dois triângulos menores, certo? Observa aqui, ó. O triângulo maior. Vou fazer aqui sem régua mesmo, certo? Observa aqui que o triângulo maior é o triângulo ABC. E o triângulo menor, a torta não tem nada não, é o triângulo ADE. Certo aí, fez a decomposição desse triângulo aqui, ó, primeiro triângulo maior, ABC, tá aqui, e o triângulo menor, certo? Aí vou colocar os valores, ó. No triângulo maior, o lado BC é 8, aqui, é 8. E o lado DE, aqui no menor, observe que é 4. Né? Num triângulo maior, esse lado aqui, ó, AC é x, tá? X está daqui para cá, x está aqui. Certo? Foi no maior, aqui em cima, x aqui. E no triângulo menor é 10. Certo? Aqui, ó. X, AC e AE, tá aqui, é 10. Pronto, com esses dois valores aqui já posso encontrar o valor de x. Vamos lá. Vou fazer a proporção do menor para o maior. Nesse caso aqui, ó, 4 está para 8. É a razão de semelhança. 4 para 8. Assim como 10 vai estar para x. 10 vai estar para x. Posso até simplificar aqui, ó. Fica mais fácil simplificar, certo? Pode usar esse valor, 4 e 8. Aí só vai trabalhar com número grande. Então, 4 por 4 dá 1. Ó. 8 por 4 dá 2. Aí no instante a gente encontra o valor. Então vamos lá. Faz na proporção aqui, ó. 1 vezes x dá x. 2 vezes 10 dá 20. Pronto, encontrei o valor de x. Que é 20. Aí para encontrar o valor de y, pode observar. Se daqui para cá é 10 e daqui para cá é y, então posso dizer que esse valor y aqui é a mesma coisa de x. É o valor, o lado total, que é o x, menos o 10. Ou seja, y está aqui do lado. Y é igual a 10, melhor, a x, menos 10. Para observar de novo aqui, ó. Para encontrar y. 10 mais y é a mesma coisa de x. Então, posso dizer que esse pedaço aqui, o valor de y, é o lado x menos esse lado 10. Ou seja, y é igual a x menos 10. Então, y é igual a x, que é 20, menos 10. Logo, y é igual a 10. Certo? Já encontrei o valor de y. Outra maneira, eu poderia fazer assim também, ó. 10 mais y é igual a x. 10 mais y é igual a x. Aí substituindo o valor de x,
que a gente encontrou que foi 20. Y é igual a 20 menos 10. Y é igual a 10, que é a mesma coisa. Certo? Vou abrir aqui para vocês copiarem. Terceiro exemplo. Um cachorro de 80 centímetros projeta uma sombra de 2 metros. Aqui, ó. Cachorro aqui, ó, altura de 80 centímetros, projeta uma sombra de 2 metros. Bota aqui. Caneta preta. Projeta uma sombra de 2 metros. No mesmo instante em que uma árvore projeta uma sombra de 4 metros. Aí quer saber, determine a altura da árvore. Certo? Um cachorro projeta uma sombra de 2 metros e a árvore projeta uma sombra de 4 metros. Nós temos aqui a altura do cachorro. Vocês observem que aqui, ó, como a sombra do cachorro está em metro, a sombra da árvore está em metro, que é 4 metros, e a altura do cachorro está em centímetro, ou seja, as unidades de medida não são compatíveis. Então nós vamos ter que transformar esses 80 centímetros em metro. Como é que transforma 80 centímetros em metro? Só dividir por 100. Dividindo 80 por 100, nós temos aqui 80 dividido por 100, aí eu vou ter 0,8 metros. Ou seja, transformei o 80 centímetros em metro para me ter unidades de medida compatíveis, certo? Vamos trabalhar tudo em metro. Então já coloquei aqui, ó, 0,8, certo? Vou abrir aqui a imagem. Você pode perguntar, onde é que está os triângulos semelhantes? Então aqui eu desenhei um sol, aqui o raio do sol incide aqui sobre a cabeça do cachorro, vai tocar até a ponta da sombra. Então no mesmo instante, esse mesmo raio aqui vai incidir aqui sobre a ponta da árvore e vai tocar a ponta da sombra da árvore. Considerando aqui, ó, que esse ângulo aqui formado com a sombra e esse ângulo aqui também formado com o raio do sol e a sombra, vai ser o mesmo ângulo. São ângulos correspondentes. E quando o cachorro está em pé aqui, ele forma um ângulo de 90 graus. 90 graus aqui e a mesma coisa a árvore, 90 graus. Então vocês observam aí que nós temos aqui, ó, ângulo, ângulo. Aquele caso lá, primeiro caso de semelhança, ângulo, ângulo. Então tem dois triângulos semelhantes. Onde é que está o triângulo? Aqui é o triângulo aqui, ó. Certo? Eu vou desenhar uns triângulos e aqui o outro triângulo, certo? Então, resolvendo. Aqui nós temos o triângulo que representa o esquema do cachorro. Ele tem 0,8 metro. A gente está aqui, 0,8 metro. Projeta uma sombra de 2 metros. A árvore vai ter uma altura X, que a gente não sabe, projetando uma sombra de 4 metros. Então, nós vamos fazer aqui, ó, os triângulos semelhantes. 0,8 está para X. Assim como 2 vai estar para 4. Esquema do cachorro, esquema da árvore. Fazendo aqui a propriedade das proporções, x vezes 2 vai dar 2x, igual 0,8 vezes 4 dá 3,2. Logo, x é igual a 3,2 dividido por 2. X igual a 1,6 metros. Ou seja, 1 metro e 60 centímetros é a altura da árvore. Ok? A quarta questão, ele quer que você determine a razão entre as áreas dos triângulos semelhantes abaixo. Ele quer a razão de área, certo? Então, eu poderia fazer o seguinte. Primeiramente, vamos encontrar a área desse triângulo. Lembrando que para a gente encontrar a área de um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Essa é a forma da área de um triângulo. A área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2, certo? Geometria base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos aqui, ó, a área desse triângulo menor vai ser a base dele, que é a parte aqui de baixo, que é 4, vezes a altura dele, que aqui é 3, dividido por 2 da fórmula. 4 vezes 3 dá 12, por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, nós temos aqui a área, vamos botar aqui como foi dado em centímetros, unidades de área, o A. 6 unidades de área, certo? Então, essa é a área desse triângulo menor. Vamos calcular a área desse triângulo maior. A mesma fórmula aqui, ó. A área vai ser igual a base, que nesse caso a base é 16, vezes a altura, que é 12, dividido por 2, certo? Vou multiplicar aqui
16 vezes 12 para refractar, 2 vezes 6 dá 12, é 1, 2 vezes 1, 1 dá 3, 6, 1, 9, 1. Dá 192. 192. 16 vezes 2 dá 192, dividido por 2. 192 dividido por 2. Aqui vai dar 9. Dá 96. Certo? 96 unidades de área. Como ele quer a razão entre essas áreas, então a razão é o quociente. Esse número sobre esse aqui, sobre 96. Então vamos lá encontrar. Vai ficar a razão de área, que é o valor de... Vou botar a chamada de R, a razão. Vai ser 6 sobre 96. Que dá para simplificar por... Deixa eu ver se dá por 6. Dá por 6. Simplificar por 6. 6 por 6 vai dar 1. 96 por 6 vai dar 16. Então, essa é a razão das áreas. 1 sobre 16. Mas para a gente encontrar a razão de área, não ia precisar fazer todo esse cálculo aqui que eu fiz, certo? Vamos encontrar a razão de área de uma forma mais fácil. Observe, memoriza aí, ó, que a razão da área foi 1 sobre 16. 1/16avos, ok? Vamos fazer de outra maneira. Como eu quero a razão entre as áreas desses dois triângulos, não precisava ter calculado a área como eu calculei, certo? O que é que eu vou fazer? A razão de área é a razão de semelhança ao quadrado, certo? Como é que eu vou encontrar a razão de semelhança, o valor de K? Vamos pegar aqui o valor de K. Ó. K é igual. Os lados correspondentes. 4 está para 16 e só. 4 está para 16. Aqui dá para a gente simplificar, ó, por 4. Certo? 4 por 4 dá 1. 16 por 4 dá 4. Então, essa daqui é a razão de semelhança, certo? É a razão de semelhança. Aí, para me encontrar a razão de área, basta eu fazer isso aqui ao quadrado. Razão de área é K ao quadrado, ou seja, é a razão de semelhança, que é 1/4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado. 1 elevado a 2, que é 1 vezes 1 é 1. 4 ao quadrado, 16. Eu encontrei aqui a razão de área muito mais rápido do que você calcular as áreas dos triângulos, ok? Quinta e última questão. Indique os pares de triângulos semelhantes. Eu coloquei bem simples, ó. A gente vai... Aqui eu tenho um triângulo primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quer saber quais são os pares de triângulos semelhantes? Ora, logo de cara a gente vê aqui, ó. Isso aqui com o número. A gente vai fazer 3 vai estar para 9. Ó, 3 está para 9. Simplificando por 3 aqui, vai dar 1/3. Os lados correspondentes aqui, ó, posso dizer que o que está à frente desse ângulo aqui de um traço, 5 vai estar para esse aqui, ó, 5 para 15. 5 para 15. Simplificando por 5 aqui, ó, nós vamos ter 1/3. E por último, outro 4, que está oposto a esse ângulo aqui que não está em nenhuma linha. Esse aqui não tem nenhuma linha. 4 vai estar para 12. Se fizer 4 para 12, e 4 para 12, simplificando aqui por 4, vai dar 1/3 também. Observe aqui, ó, que deu 1/3, ou seja, aqui é a razão de semelhança, ou seja, os lados são semelhantes. Então, eu posso dizer que esse triângulo 2 é semelhante ao triângulo 3, certo? Então, a primeira resposta aqui, resposta, os pares são esses, 2 e 3, 2 é semelhante ao 3, e esse aqui também, ó, a gente vai pelo caso, aqui é aquele caso lado, né? Lado, que tem os lados proporcionais. E esse caso aqui, ó, a gente vai usar o primeiro caso, que é ângulo. Assim, observa, se dois triângulos tiverem dois ângulos congruentes, eles são
semelhantes. Mas você diz, não, mas aqui, ó, aqui é 20 e aqui é 30. Aqui nós temos 30 e 130. Então não são semelhantes. Mas não, a gente vai ter que descobrir esse outro ângulo aqui, ó. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Somando 20 com 30 dá 50. Para 180, de certeza, esse ângulo aqui é 130. Certo? E aqui eu tenho, ó, o ângulo de 30 e o ângulo de 130. Ângulo de 30, ângulo de 130. Então, o caso ângulo-ângulo, então, de certeza, esse triângulo 1 com o triângulo 4 são semelhantes. 2 e 3 e 1 e 4. Pronto, vou abrir a imagem. E último exemplo. Dados os triângulos abaixo, triângulo da figura 1 e a figura 2, observe que um dos lados do triângulo 1 é 2 e do triângulo 2 é 8, os lados correspondentes. Se a área do triângulo ABC é 16 cm², qual a área do triângulo DEF? Simples, nós vamos ter que encontrar a razão das áreas. A gente tem uma área aqui, a gente sabe que a área do triângulo menor está para a área do triângulo maior. Primeiramente, vamos encontrar a razão de semelhança. Aí está simples, o valor de K é 2 está para 8. Então, aqui vai ser nossa razão de semelhança. 2 está para 8. Simplificando aqui por 2, nós vamos ter 1/4. Essa é a razão de semelhança. Para a gente encontrar a razão de área é a razão de semelhança ao quadrado, ou seja, K ao quadrado. Quem é K, né? 1/4. 1/4 ao quadrado vai dar 1 ao quadrado é 1. 4 ao quadrado dá 16. Então, nós temos aqui a razão de área. Então, nós vamos usar essa razão para encontrar a área. Então, vamos lá. A área do triângulo menor, chamada de área 1, está para a área do triângulo maior, chamada de área 2, assim como 1 está para 16, que é a razão de áreas, que a gente encontrou aqui, a razão de área. Então, como eu tenho a área do triângulo menor, que é 16, vou colocar aqui, ó, 16 está para a área 2, que é a área do triângulo maior, assim como 1 está para 16. Fazendo a proporção aqui, ó, nós temos A vezes 1 dá A. 16 vezes 16 dá 256 cm². Essa é a área do triângulo maior. Resolvido o problema. Vou abrir para vocês copiarem.